Bom dia, meus irmãos, glória a Jesus, a paz do Senhor. Hoje está uma chuva aqui muito boa na nossa cidade. Isso é o sinal do amor de Deus, essa chuva para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu tenho algo muito forte para passar para vocês sobre a oração em língua, sobre os resultados espirituais que aconteceu na nossa vida nesse domingo, porque a gente aumentou o nosso tempo de oração, igual eu estava falando aqui ontem. Quando você ora pouco tempo, você está colocando ali, vamos supor, você pode orar só 10 minutos por dia. Então você está colocando ali 2 tijolos na sua construção. O importante é que você está colocando. É melhor do que ficar sem nada. Pelo menos você está acrescentando algo a mais na sua vida. Agora, quando você decide fazer assim, eu vou passar, sabe o quê? 2 horas em oração em língua. Então, meu irmão, você, minha irmã, meu irmão, você está colocando logo 100, 200. Então, a sua construção vai ser completada em menos tempo. A edificação da sua casa. Amém? Glória a Deus por isso. Então é isso. E nós passamos mais tempo em oração e eu senti algo forte de Deus. Antes eu quero ler aqui o início de um próximo estudo que a gente está fazendo. Diz assim: a oração é a respiração da alma. É no lugar secreto, diante do trono de Deus, que encontramos força, direção e descanso. Mas existe um nível mais profundo de oração que vai além daquilo que nossa mente consegue compreender ou articular com palavras humanas. Esse nível é a oração em línguas, um mistério do Espírito que revela segredos guardados no coração de Deus. Amém? Mistérios. Você, quando ora em língua, ora mistérios que estão guardados. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:26, nos entrega uma chave poderosa, e é muito forte mesmo. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está intercedendo pela sua vida. E você quer alguém melhor, pessoal, do que o próprio Espírito Santo orando através de você, falando as palavras certas que você precisa falar? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele ora através de você. E ele sabe a palavra certa que deve ser colocada na sua oração para trazer resposta, para trazer resultado. Imagina só, às vezes você vai fazer a sua oração, você não sabe orar. Você vai lá e fala: meu Deus, pelo amor de Deus, abre uma porta, estou desesperado. E a oração, pessoal, de desespero, ela não traz a resposta. O que traz a resposta é quando a gente consegue aplicar a fé. Deus, ele pode até enxugar nossas lágrimas, mas só chorar não traz resposta. O que traz resposta é a nossa fé. É quando você consegue usar a fé da forma certa. Não adianta o desespero. Você viu que o pai chegou diante de Jesus com um filho lunático. Ele falou: olha, meu filho cai no fogo e cai na água. Eu trouxe ele até seus discípulos, mas eles não puderam ajudar. O que Jesus falou? Ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, a vontade do pai de querer curar, a vontade dos discípulos ali de orar pelo aquele filho, não trouxe resultado, mas a fé que estava em Jesus trouxe o resultado. Nós podemos lançar montes quando a gente aplica a fé da forma certa. Então não é as lágrimas, não é o desespero que vai trazer a resposta, é a fé.
E quando é que a gente consegue aplicar a fé? Quando o Espírito Santo, ele começa a orar através de nós. Ele vai falar as palavras certas. Você está preocupado com a porta que está fechada, com um problema na família, mas o Espírito Santo, ele sabe o que realmente você precisa. E é isso que está falando aqui em Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Você não sabe orar como da forma correta. Mas o Espírito Santo orando através de você, você vai fazer a coisa certa. Amém? Ele vai ver em você coisas que estão ali escondidas, que precisam ser transformadas. Você nem consegue enxergar, meu irmão, as suas falhas. Você não consegue enxergar os seus pecados. Às vezes, você acha que é muito santo, mas Deus, ele sabe de coisas em você que você não sabe. Quando você ora em línguas, é como o pastor David Robson, começa a vir tudo à superfície. E nos primeiros dias é que a guerra é maior, porque você começa a ficar até mais nervoso. É como você também está jejuando. Já viu quando você está jejuando, você fica mais nervoso? Porque aquilo tudo que estava escondido, aquilo tudo estava escondido dentro de você. Quando você começa a orar em língua, Deus começa a trazer a superfície e você não entende de momento por que aquilo está acontecendo. Mas Deus está mostrando para você, tá vendo? Você não sabia, mas estava ali escondido dentro de você. E o Espírito Santo orando através de você, através do seu espírito, ele começa a revelar aquilo que realmente te incomoda. Amém? É muito forte. O Espírito Santo começa a orar através de você e você vai ver, tá vendo? Eu estava aqui errando, mas agora eu já entendi o mistério, por que eu era assim. Eu comecei a orar em línguas, Deus me mostrou que eu errava nessa área. E eu preciso tratar dessa área. Você precisa reconhecer que você precisa tratar dessa área. Então você vai para o seu quarto de oração e continua. Então Deus, ele vai trazendo mais coisas que estão impedindo você de realmente receber a resposta. Glória a Deus. Aquilo que está realmente te atrapalhando. Você acha que com desespero vai ser suficiente para alcançar a resposta de Deus, mas Deus está querendo mostrar para você que o problema é mais embaixo, o problema é outro. Então, quando for sendo removidos os galhos mortos que não estão dando frutos na sua vida, quando Deus começa a cortar esses galhos mortos que estão na sua vida, então vai nascer novos galhos e esses vão dar frutos. Você já viu quando você vai podar uma árvore e parece que no primeiro momento ela está ficando sem vida, porque ela está ficando com menos galhos? Mas você já viu que depois de pouco tempo ela cresce muito mais forte? Faz o teste para você que conhece de agricultura, de plantar. Quando você poda ela volta mais forte ainda e volta a dar mais frutos. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz em nós. Quando a gente ora em línguas, ele poda os galhos que estão infrutíferos e faz nascer galhos novos, mais fortes e que vão dar frutos. Amém? Então é muito importante, meu irmão, você deixar o Espírito Santo orar através de você. Aleluia! Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo, meu irmão, orar através de você, que ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Você às vezes não está vendo, mas o Espírito Santo vai mostrar tudo para você na hora que você estiver orando em língua. Você vai falar assim: poxa, eu era fraco aqui, agora eu tô forte. Olha, eu me sentia tentado nessa área aqui, mas eu não tô me sentindo mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele foi lá onde estava algo te atrapalhando e começou a te dar força, porque você começou a se esforçar. Porque Deus ajuda aqueles que se esforçam. Porque a porta, o caminho é apertado, mas você deve se esforçar até o fim. Você deve perseverar. E Deus, ele vai te dar forças para vencer. Graças a Deus. E o que aconteceu domingo, pessoal?
nós começamos o propósito de orar 10% do dia. Foram 2 horas e 24 minutos orando em línguas, em oração. Então, 10% do dia. Eu admiro os irmãos aqui do canal que colocam nos comentários que ora todos os dias 2 horas. É muito forte. Pessoal, é muito bom, mas falando na área humana, é muito sacrifício. É muito difícil. É muito complicado. É por isso que muitas pessoas não conseguem. A resposta é grande, mas o sacrifício é muito alto. Falar para você que é fácil, meu irmão, não é. É muito difícil. Porque você que sabe que tem muitas coisas para fazer. E eu oro, pessoal. Não é como algumas pessoas oram. Não tô falando que as outras pessoas não vão ter resultados porque elas oram desse jeito. Eu gosto de fazer assim. Eu entro no meu lugar de oração. Pode ser lá em cima na igreja, ou pode ser no meu quarto, ou pode ser no monte. Então eu tenho que me separar mesmo para oração. Então você tem que ficar ali aquele tempo ali, naquele local de oração, orando em línguas. Então o sacrifício é muito grande. É muito grande. E se você tiver preguiça, você não ora, porque você tem que estar ali falando com Deus. E você tem que separar esse tempo. E você sabe que tirar 10% do seu dia, e no caso é 10%, no caso você fica aí 14 horas acordado, se for contar que você fica acordado, dá muito mais de 10%. Seria 10% se fosse 24 horas, só que você passa mais ou menos 8 horas, 9 horas do seu dia dormindo, mais ou menos. Então é um sacrifício, mas vale muito a pena. E a gente, o que eu quero falar sobre isso? O porquê que é tão difícil das pessoas ter uma vida de oração? O mais difícil de tudo, pessoal, é a disciplina. A disciplina e a perseverança. Você vê que... Por que Deus... eu acho que é muito difícil uma pessoa, um ser humano fazer isso. Por que o ministério do pastor David Robinson foi tão longe e hoje nós estamos aqui trazendo experiências dele para você e tantos milagres que ele fez? Por quê? O homem simplesmente tirou 8 horas do seu dia. Você já imaginou você fazer isso? Você marcar, bater cartão 8 horas da manhã, parar meio-dia, voltar às 13 horas e ficar até às 17 horas orando. Ter o horário de café também, 15 minutos ali que ele parava para descansar. Você já imaginou, meu irmão? E passar 7 horas como se estivesse trabalhando numa empresa, em oração. E olha tudo que Deus fez. Foi muito grande, mas são pouquíssimas pessoas nesse mundo que conseguem fazer isso. E é raro também uma pessoa tirar 2 horas do seu dia para orar em línguas. Orar em línguas e orar também nesse meio a oração normal. Mas passar ali o maior tempo do seu dia, da sua oração em línguas, é muito difícil. Então por isso que às vezes é poucas pessoas também que têm resultados grandes espirituais. Porque o sacrifício é muito grande. Mas vale a pena porque a unção vem, o poder vem. Domingo foi o primeiro dia que a gente fez a oração de 10% do nosso dia. E eu senti algo assim muito forte no culto. Tipo, domingo passado a gente já estava orando no monte e tal, passando 1 hora em oração no monte, em línguas e tal. Mas Deus já estava fazendo um renovo na igreja. E domingo eu senti mais força, mais vigor espiritual para pregar, para orar, mais convicção, sabe? De falar aquilo que precisa ser falado. Porque quando você está, às vezes, frio ou fraco, é até difícil você confrontar a igreja. Ainda mais do jeito que as pessoas estão hoje. Mas quando, meu irmão, domingo ali, a presença de Deus muito forte, e o medo vai embora, e você fala o que você tem que falar. Fala aquilo que as pessoas realmente precisam ouvir. Porque hoje a igreja é cada dia mais fria, e se não tiver a unção do Espírito Santo para quebrar esse jugo, vamos ali reunir como um clube social, não como uma igreja do Deus vivo. Uma igreja que ora,
uma igreja que faz a diferença nessa vida. E também a salvação das pessoas, porque ali as pessoas estão vindo na igreja, mas não estão salvas. Então é por isso que é importante, principalmente nós que somos pastores, nós temos que pagar o preço para ter o azeite sobre a nossa cabeça, a unção do Espírito Santo. Porque senão, olha, a gente pode ter até o dom para pregar, para falar, mas se nós podemos falar bonito e tudo, os pastores, mas aqueles que têm o dom e também fazem um estudo de teologia, pode saber toda a Bíblia, falar coisas maravilhosas, mas se não tiver a unção do Espírito Santo, não acontece nada. Então as pessoas entram ali, saem cheias de informações, mas não há transformação de vida. Então nós, pastores, temos que pagar o preço. E você também, meu irmão, minha irmã que está aqui, às vezes você não tem um cargo eclesiástico, mas você tem uma responsabilidade, sabe com o quê? Com a sua casa, com a sua família. Tem pessoas da sua casa que não estão salvas. Seu pai, sua mãe, seu irmão, que precisam da sua oração. Você, igual eu estava falando domingo, você precisa ser coluna forte na sua casa. Você precisa ser uma pessoa de oração, porque não é só a sua vida que está em jogo. É a vida da sua família, é a salvação eterna da sua casa. Então, por isso que você tem que ter também uma vida de oração para poder ajudar aqueles que não encontraram o Senhor Jesus ainda. Graças a Deus. Então, o que eu tenho para falar do primeiro dia de oração ontem? Domingo, aliás, que foi o momento que a gente passou ali 10% do nosso dia orando. Ontem também a gente orou. E ontem foi um sacrifício danado também, que a gente tem as nossas coisas para fazer, mas eu fui fiel. E hoje eu estou aqui no meu segundo dia de propósito. No caso agora, é o terceiro dia, mas é o segundo dia que eu estou fazendo as lives para falar as experiências espirituais que nós estamos conseguindo, a unção do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui preparado com a presença do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo na minha vida, para orar por você agora. E eu vou declarar ativação espiritual na sua vida. Vamos orar. Eu vou clamar o Espírito Santo para trazer um renovo para a sua vida espiritual nessa terça-feira, dia 2 de setembro. Ou também pedir ativação do dom de línguas na sua vida. Se você não fala em línguas, você vai receber agora o dom de línguas se você crê, se você está com a sua vida nas mãos do Senhor, servindo a Deus. Então Deus não faz acepção de pessoas, você pode hoje receber esse dom de línguas, começar a orar em línguas e transformar a sua vida através desse dom maravilhoso que o Espírito Santo deixou para todos nós. Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, toque nessa vida agora. Toque nessa pessoa agora. Que ela receba agora do Senhor, meu Deus, o dom de línguas. Em nome de Jesus. Ativa esse espírito. Ativa agora, Senhor, essa vida. Enche ela do Espírito Santo. Você que não fala em línguas, receba agora o dom de línguas. Darabashereberikonde canta la baracosso. Ribede canta la baracande. Racandeira baracossoro borocoche. Arababacandeira baracossoro borocochereberi canta la balacandeira baracachereberi canta bara. Doroborocochereberi canta la baracondoro baracacereberi canta la baracandeira baracachereberi canta baracossoro borocochereberi canta baracandeira canta bara. Arababa sereberi conto la baracandeira baracossoro borocochereberi canta baracandeira canta barasperi canta bara. Arabasoro borocochereberi canta la balacandeira baracachereberi canta bara. Arababacachereberi canta la baracondoro baracachereberi canta baracandeira canta barasperi canta bara. Bericanta la balacandeira bracachiri bericanta baracanduro brachbericanta baracandere bericanta baras bericanta barachoro brachbericanta bara. Seja ativado agora o seu espírito.
seja ativado. Você que estava fraco, frio, você que não estava conseguindo orar, receba agora a presença do Espírito Santo. Receba agora um renovo na sua vida. Senhor, derrama sobre essa vida agora o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Seja renovado, seja avivado, seja transformado. Receba agora a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. O Senhor abraça você agora com o Espírito Santo. Seja renovado, seja cheio. Receba um renovo na sua vida. Seja luz, seja coluna na sua casa, seja fortaleza na sua família. O Espírito Santo levanta você agora. Você que estava caído, fraco, frio, sem uma vida com Deus, você que estava desviado dos caminhos do Senhor, você que perdeu a unção, em nome de Jesus, retorne agora. O Pai está de braços abertos, esperando você voltar. Em nome de Jesus, Ele não te abandonou. Ele está de braços abertos, esperando você se voltar para Ele novamente. Espírito Santo, abraça essa pessoa agora. Enche ela do Espírito Santo. Dá a ela o dom de línguas, meu Pai. Dá a ela mais línguas, mais variedade de línguas. Receba agora mais variedade de línguas. Ribareco, randecan, tarabaraco, xarabara, arriro condo, arriba baraco, soroborocoche, rabababacande, rababá, soroborocoche, ribabá, randecan, talabararo, soroboro, barabara, lelecan, lirico, randecan, rababá, soroborocoche, libirican, lirican, tarabaracande, xerebericanta, labaracandeira, bracache, rababá, soroborocondeira, baracandeira, bracache, rababá, soroborocoche. O seu espírito agora está sendo ativado. Ribabará, sereberico, randecanta, rabararcande, rababá, soroborocoche, rabababá, redecanta, labaracondora, borocoche, rebericanta, labaracandeira, baracosoroborocoche, rabababá, sereberico, randecanta, rabaracandeira, bracache, rebericanta, baracosoborocoche, rebericanta, bara, ribana, randecanta, rabaracosoroborocoshe, rebericanta, labaracande, rabababá, soroborocondeira, bara, haricanta, baracandeira, baracosoro, borocoche, arriba, rocosoro, borocoche, rebericanta, labarabacondora, barabara, soroborochoro, borocanda, barabacandeira, baracacere, bericanta, bara. Berebericanta la baracondoro barasara baraco shara baracandeira baracandeira baracsoro broco berebericante berican andecanterira rocondora bacan shara baracurro candeira rendecantara rocondera barande canteriro roro rababa sororor cali de cantera baracondora rarara shara baracongoro de corrida andera de cantere de cantere de cantere de cantere de cantara re de ro rendera randaraba suruboru rara lidioro undoro kushe arababa candeira baracoso raba shedeberico randede riberioro te de she shedico randeke rediro curda sharabara urdikan rande cantarabara andira baracandera barashoro da cande rada candere de corrande de corrande da shoro da candera barada de canta barasoro kashedeberi canta bara. Aleluias, Espírito Santo, receba a nossa vida, receba o nosso coração, receba a nossa vida, receba o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, eu senti aqui agora que Deus te ajudar em oração também, nas suas guerras espirituais. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, deixe seu pedido de oração. Se você está frio, fraco, nós vamos também te ajudar em oração. Coloque seu nome, coloque seu pedido de oração. Nós vamos orar por você, em nome do Senhor Jesus, tá bom?
Fiquem todos com Deus. Se você tem alguma dúvida sobre a oração em línguas, coloque nos comentários. Se você tem dúvidas da oração em línguas e quer saber mais, você vai acessar um vídeo anterior nosso, 2 vídeos anteriores a esse. Está falando sobre um estudo onde tem a imagem de uma lâmpada. Vai clicar ali. Eu tenho certeza que todas as suas dúvidas sobre a oração em línguas serão sanadas, resolvidas, quando você tiver com o seu coração aberto para a verdade. Esse estudo vai trazer luz, clareza à sua vida, e você vai entender, tá bom? Deus abençoe sua terça-feira, em nome de Senhor Jesus, e te dê vitória nas suas guerras. Eu já oro de uma vez, toda pessoa que deixar o comentário aqui, Senhor, pedindo oração, ou então apenas complementando com a paz do Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar e trazer respostas. E o Senhor venha abençoar mais e mais essa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.